Hare Krishna. Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Bhuta Samati Hridananda Das Goswamiti Namine, Namaste Guru Sahib Namaste Prabhupada Kamadadis Siddhanta. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 10º capítulo, verso 32. Repita comigo. Yavatsyad guna vaishamyam tavananatvam atmanaham nanatvam atmano yavad Paratantriam tadevahim Yavatsyad guna vaishamyam Tavananatvam atmanaham Nanatvam atmano yavad Paratantriam tadevahim. Quem quer fazer? Yavatsyad guna vaishamyam Tavam nanatvam atmanaham Nanatvam atmano yavad Paratantriam tadevahim. Yavasyad guna vaishamyam Yavatsyad guna vaishamyam Tavananatvam atmana Tavananatvam atmanaham Nanatvam atmo yavad Nanatvam atmano yavad Paratantriam tayavahi Paratantriam tadevahim. Yavasyad guna vaishamyam Yavatsyad guna vaishamyam Tavananatvam atmanaha Tavam nanatvam atmanaham Nanatvam atmano yavad Nanatvam atmano yavad Paratantriam tadevahi Paratantriam tadevahim. Yavat, enquanto, Syat, houver, Gunam, dos modos da natureza material, Vaishamyam, existências separadas, Tavat, então haverá, Nanatvam, diferentes estados de existência. Atmanaham, da alma. Nanatvam, diferentes estados de existência. Atmanaham, da alma. Yavat, enquanto houver. Paratantriam, dependência. Tadam, então haverá. Eva, de certo. Ri, de fato. Repita comigo. Enquanto pensam que os modos da natureza material têm existências separadas. A entidade viva é obrigada a nascer
em muitas formas diferentes. Em muitas formas diferentes. E experimentará variedades de existência material. Variedades de existência material. Portanto, a entidade viva permanece completamente dependente das atividades fruitivas sob os modos da natureza. Enquanto pensa que os modos da natureza material têm existências separadas, a entidade viva é obrigada a nascer em muitas formas diferentes e experimentará variedades de existência material. Portanto, a entidade viva permanece completamente dependente das atividades fruitivas sob os modos da natureza. Então, Krishna está explicando que quando... Krishna está falando com Uddhava aqui diretamente. Que enquanto a pessoa não consegue entender essa diferença dos modos da energia material e dela mesma, quando ela está identificada, ela não consegue ver a diferença, ela está envolvida com a matéria. E assim ela fica vivendo essa experiência da vida encarnada, achando que é isso tudo, isso é vida, é desse jeito. E aí cada combinação de energia, da energia material, diferentes corpos, te dão uma diferente experiência da vida material. E a entidade viva vai vivendo um corpo atrás do outro e achando que aquilo é tudo. E nesse estado, a entidade viva, sem esse contato espiritual, sem o trabalho espiritual, ela se envolve completamente na energia material e, portanto, fica completamente à mercê, tendo que viver o resultado do seu trabalho material, pela lei do karma. Então, enquanto a pessoa não desperta e começa a trabalhar a sua vida espiritual, ela fica totalmente envolvida com a lei do karma. Ela tem que viver a experiência material e por viver a experiência material ela acumula mais resultados kármicos. E ao acumular resultados kármicos que ela tem que então ela é obrigada a viver de novo em outro corpo, de outra forma. Aí ela vive de novo e assim por diante, a coisa vai se alimentando. Como a gente viu um exemplo outro dia aqui, é como uma árvore. Uma árvore gera quantas sementes, né, na sua vida? Numa única vida da árvore ela gera tantas sementes, criam tantas árvores futuras. E assim também, para cada vida nossa, a gente cria tantas sementes kármicas que a progressão é ilimitada. Você vai acumulando, acumulando cada vez mais. E especialmente numa vida humana. Porque na vida humana você acumula muito karma. Por ser uma vida de grande responsabilidade, você acumula karma, você num dia pode acumular karma para centenas de vidas, num único dia. Porque você tem muita responsabilidade, você tem muito poder, você tem uma boa inteligência, um bom cérebro, e você tem essa questão da escolha, do livre-arbítrio. Então, diferente, né, de outros animaizinhos. Você chega para um tucano e não escolhe bem o que ele vai comer. Ele só pode comer certas coisas e acabou. Um lobo, ele não, né? Tem certas coisas que ele pode comer, ele não tem muita escolha. Não. A coruja, comer ratinho, se tiver ratinho, porque é isso que ela faz, ela não tem escolha. Não. Mas o ser humano não, ele pode escolher, por exemplo. O ser humano pode sentar e escolher. O que eu vou comer? Eu vou viver de sofrimento de animais ou eu vou escolher uma dieta sem sofrimento? É uma escolha grande. O ser humano tem essa habilidade do ser humano, ele tem esse corpo, esse veículo que permite
ele ser vegetariano a vida inteira, por exemplo, ou ser totalmente carnívoro, ou ser totalmente vegetariano. Se for totalmente carnívoro não vai durar muito tempo, mas né, ele tem essa opção, né? Ele pode viver comendo quilos e quilos de carne por semana. Ou ele pode passar a vida inteira não comendo carne. É uma escolha muito grande, né? Que outros animais não têm essa escolha tão grande. Isso é só dieta. O que dizer de como você trata as pessoas? Você pode passar a vida inteira tratando todo mundo super bem, né? Sendo uma pessoa amorosa, uma pessoa santa. Você pode ser uma força do bem, né? Você pode ser um ponto de luz no mundo, sempre sendo aquela pessoa que está ajudando, iluminando, sendo bonzinho, cumprindo seu dharma. Ou você pode ser um cretino, né? Você pode ser uma pessoa horrível. Você pode matar e enganar e roubar. Então você tem essa opção, é tão diferente, né? Imagina uma vida de um mafioso assim, de um membro de uma gangue terrorista. E a outra vida, uma pessoa assim, super boazinha, uma pessoa assim, preocupada com a sociedade, com os animais, com as outras pessoas. É incrível, diferente. E você pode escolher. Você tem essa... E já o lobo não, né? O cachorro é aquilo, o lobo é aquilo. Não tem essa aqui, um lobo santo e um lobo... Não tem, né? Você nunca viu uma gangue, né? Terrorista, um cachorro terrorista. Não tem, né? Ele é aquilo mesmo e acabou. Então, como a vida humana tem esse poder de escolha muito, muito forte, muito atenuado, então tem muito karma envolvido. Muito karma. Positivo, neutro, negativo. Porque você tem tanto poder. Basicamente, né, como a Bíblia diz, a gente está encarregado do planeta, né? Tem outras entidades superiores e tal, mas basicamente quem está encarregado do planeta é o ser humano. Então o que a gente faz com o planeta, né? A gente tem esse poder, a gente domina o planeta. Então isso vem com muita responsabilidade. O que você faz com esse poder? Agora, melhor do que ser bonzinho, não ser bonzinho e tal, é você ser transcendental. Esse é o ponto que Cristo está querendo ensinar nesse capítulo. Que mais importante de tudo, não só, sim, seja bom, seja uma pessoa dhármica, seja legal, mas não só seja uma pessoa boa, mas seja um yogi, seja transcendental, vá além da energia material, transcendental indo além da energia material. Entenda que você é diferente da energia material. Entenda que não é você agindo aqui, que é só energia material agindo e você é outra coisa. Entenda que você é uma alma transcendental. E aí você pode agir aqui como alma transcendental. Você pode agir aqui fazendo tudo que você tem que fazer, cumprindo o seu dharma, mas como uma alma. O que significa isso? Que você está em yoga, você está conectado a Deus. Em tudo que você faz, você está num estado de yoga. Isso significa estado de yoga. Você está vivendo a sua conexão. Você não está saindo por aí em esquecimento de Deus ou achando que você que está fazendo e as coisas estão acontecendo porque você é muito incrível e você que está fazendo acontecer. Não, você está lembrando que você é só um canal. Que na verdade tudo que você tem vem de Deus, todo o poder que você tem, toda a sua inteligência, fama, riqueza, habilidade, força, desapego, renúncia, tudo que você tem, na verdade foi lhe entregue por Deus. E independente você não tem, independente dele você não tem nada disso. Você recebeu tudo dele. Então você fica nesse estado de gratidão, de conexão, ao fazer tudo na vida. Ao fazer tudo legal, né? Tendo escolhido o caminho do bem, do Dharma. Ao ter escolhido o caminho, né? O caminho dhármico é a base para a vida espiritual. Não é a vida espiritual ainda, mas é a base para a vida espiritual. Você não pode ser um mafioso yógico. Você não pode ser, né, um cretino yógico.
Não funciona assim. Não, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que tentar ser uma pessoa santa. Parece meio assim, né? Mas a palavra é essa, tentar ser uma pessoa santa. Tentar ser uma pessoa santa, cumprindo seu Dharma, sendo uma pessoa legal, um ponto de luz, em consciência de Krishna, em contato, em yoga. Aí você não acumula mais karma. Aí você finalmente desligou a máquina de fazer sementes kármicas. E nesse estado intenso de conexão, ao estar consciente da sua natureza transcendental e da natureza transcendental de Krishna, esse estado é chamado Jnana Yoga, um estado de consciência, de conhecimento, de sabedoria transcendental. E nesse estado de sabedoria transcendental, de você estar vivendo o mundo, vendo tudo ligado a Deus e todos dentro de Deus e Deus dentro de todos, nesse estado de conexão, onde o conhecimento, a sabedoria sua permite você enxergar Deus em tudo e tudo em Deus, todos em Deus, esse estado é chamado Jnana Yoga. E Krishna explica na Bhagavad Gita que Jnana Yoga queima todas as sementes kármicas. Porque você já entendeu tudo, você já está num processo de entender tudo. Tem outro verso na Bhagavad Gita que Krishna fala que o Jnanavana, aquele que está com conhecimento perfeito, Jnana, conhecimento, Van, cheio, aquele que já atingiu a sabedoria perfeita, que ele fala, Deus é tudo. Ele já entendeu isso. Então, esse é o estado, quando você está conseguindo ver essa presença divina em tudo e todos, e realizando as suas ações e vivendo o seu dia nesse estado, então você está queimando também todo o seu karma acumulado. Então, finalmente, depois de milhões de vidas acumulando sementes kármicas, numa vida yógica você para de gerar sementes kármicas e queima as sementes kármicas geradas. Essa é a ideia. E aí você consegue se libertar. Esse é o processo de libertação em yoga. E esse estado de conhecimento, esse estado de conexão, naturalmente leva você ao amor, Bhakti. Também essa outra proposta que Krishna faz na Bhagavad Gita. Ele fala: aquele que me conhece é meu devoto. O nome dele é Krishna, todo atraente. É a natureza de Deus que ele é tão incrível, ele é tão atraente, que se você conhecer ele, você naturalmente vai ser devoto de Deus. Se a gente não é hoje, é porque a gente não conhece ele. Ou a gente tem uma ideia distorcida, alguém passou uma ideia muito ruim, enfim. Mas se você realmente conhece, se você estabelece, você diretamente, o contato com ele, começa a vivenciar, ter essa experiência do contato com Deus, com Krishna. Naturalmente você vai desenvolver Bhakti. Então esse é o processo yoga, o Karma Yoga, você para de gerar karma. Jnana Yoga, esse estado iluminado, de consciência iluminada, você queima a semente kármica acumulada. E por estar nesse estado de conexão, Bhakti, você desenvolve sua devoção amorosa a Deus. E aí você não só não precisa mais ficar aqui, mas você precisa voltar. Surge uma necessidade sua de estar ao lado de Deus. Porque você quer continuar desenvolvendo esse relacionamento amoroso tão especial que você começou aqui. E você quer fazer isso face a face. Então você logo é chamado, impelido a voltar. Voltar ao lar, voltar ao Supremo. Fácil, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o verso, antes que eu leia o significado? Vou ler o significado. A palavra Guna Vaishamyam indica esquecimento do Senhor Krishna, o qual faz com que a pessoa veja as variedades materiais como estados separados de existência. A seja, a pessoa não enxerga a dimensão espiritual.
Ela só vê a matéria, a superfície. Se eu só enxergo a superfície, toda a situação material é diferente. Se eu estou enxergando só a superfície, é no nível mais profundo que eu posso ver que tem uma coisa em comum. Tem um verso muito bonito na Bhagavad Gita que eu gosto muito, que Krishna fala que ele é como o cordão que segura as pérolas no cordão de pérolas. Porque quando você vê um cordão de pérolas, né, você só vê as pérolas. Você não vê o cordão. Mas então Deus é o cordão, está segurando tudo e você não está vendo, mas está dentro, por trás de tudo. A entidade viva sendo atraída às variedades materiais e nelas tendo fé, é forçada a experimentar estas variedades em diferentes corpos materiais, tais como os de semideuses, porcos, empresários, insetos e assim por diante. Segundo os filósofos Karma Mimamsas, não existe nenhuma entidade viva transcendental que seja o substrato de toda a existência. Eles aceitam a variedade material como a realidade última. A suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, porém, é o verdadeiro alicerce de tudo. Tudo está dentro dele e ele está dentro de tudo. O devoto puro do Senhor vê Krishna em toda parte e vê todos os variados modos da natureza como a potência do Senhor Krishna. Quem não vê o Senhor Krishna como a realidade suprema, na certa verá a variedade mundana como tal. Semelhante visão chama-se Maya, ou ilusão grosseira, e é semelhante à visão de um animal. Parantantriam significa que a pessoa continuará presa na teia das atividades fruitivas, caso não abandone esta visão superficial e separatista. Tranquilo? Vamos ler o próximo verso. Venham comigo. A alma condicionada, que, sob os modos da natureza material, permanecer dependente das atividades fruitivas, continuará a ter medo de mim. A suprema personalidade de Deus. Já que eu lhe imponho os resultados das atividades fruitivas. Aqueles que aceitam o conceito de vida material, tomando como real a variedade dos modos da natureza, dedicam-se ao desfrute mundano e por isso estão sempre absortos em lamentação e pesar. Vou repetir sozinho. A alma condicionada, que sob os modos da natureza material, permanecer dependente das atividades fruitivas, continuará a ter medo de mim, a suprema personalidade de Deus, já que eu lhe imponho os resultados das atividades fruitivas. Aqueles que aceitam o conceito de vida material, tomando como real a variedade dos modos da natureza, dedicam-se ao desfrute mundano e por isso estão sempre absortos em lamentação e pesar. Então, Prabhupada, nosso grande mestre, ele dizia assim, você pode conhecer Deus como o doce Krishna, né, tocando uma flauta, Shyama Sundar, ou como a morte, porque Deus também é a morte. Então você vai conhecer ele de um jeito ou de outro, qual que você prefere. Ele brincava assim. Né? Então, claro, as pessoas têm medo da morte, né? Também Krishna fala na Bhagavad Gita que ele é o tempo. Ele é o tempo. Então as pessoas têm medo da morte, do tempo passando, da velhice. Né? Enquanto a pessoa tiver essa
conexão com a energia material, achando que é isso que tem e não tem mais nada além disso, naturalmente ela vai ter certo medo da morte e do tempo passando, que tudo destrói. Porque impõe na alma os resultados das suas atividades. A pessoa é impelida a isso, ela não tem escolha, né? É levada a isso. E ele fala mais. Ele fala que essas pessoas que aceitam esse conceito de vida material, naturalmente eles se dedicam ao desfrute material. Isso também é óbvio, né? Se você não tem um conceito de prazer espiritual, você não tem um conceito de cultivo, de um padrão espiritual, da beleza, da doçura, da conexão espiritual do yoga, naturalmente o seu interesse então vai ser por tentar tirar prazer de fora para dentro, através dos seus sentidos. Que a gente chama de desfrute material. Naturalmente. Porque você não conhece outra opção. Não tem outra opção. A única opção que tem é essa. Naturalmente a gente quer prazer, a alma, por natureza, quer prazer, isso não é errado. O problema é a gente querer prazer no lugar errado. Então, ao querer prazer na energia material, a alma está fazendo o que é natural a ela, querer prazer, mas está fazendo no lugar errado. E quando ela busca esse prazer no lugar errado, às vezes dá certo, claro, sim, tem prazer aí, né? Tem prazer material. Mas Krishna já bota o resultado. Estão sempre absortos em lamentação e pesar. Porque como ele já explicou no início desse capítulo, por mais que a gente tente extrair prazer da vida material, a verdade é que não funciona, né? A gente tenta, mas não dá certo. E ele explicou algumas razões pela qual não dá certo. Ele falou, primeiro, você não controla, você não é o controlador. Qual foi o dia da sua vida que foi tudo de acordo com o seu plano? Nem um dia, né? Se você prestar atenção, praticamente nada sai do jeito que você planejou. Não sei se vocês já repararam isso, mas praticamente nada sai do jeito que você planejou. Você achou que ia ser uma coisa e sempre está mudando. Você planejou aquilo e acontece outra coisa. Sempre. Praticamente nada sai do jeito que você quer, então você não está controlando. Como é que você vai ter prazer se você não está controlando? As coisas estão acontecendo pela lei do karma. Você está, na verdade, é isso que está acontecendo, né? Você está sendo forçado os resultados das suas atividades frutivas, como Krishna falou no último verso. Então, por isso que as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. Tem um outro controlador, tem Deus. Então as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, então como é que você vai ter prazer com isso? Cristo também falou da morte, falou qual o prazer de uma pessoa que sabe que vai morrer? O prazer do condenado? Esquisito, né? A última refeição. Quem consegue realmente comer uma última refeição e degustá-la? Difícil, né? Então, assim, naturalmente a busca por prazer material leva à lamentação. Você não consegue. A coisa vem, vai, e você não consegue o que você queria, e não era o que você imaginava, e aí para você conseguir aquela situação foi todo um trabalho, uma dificuldade, e aí sai outro resultado, e não é difícil, né? Então, no fundo, todo esse papo, assim, não é para chatear ninguém, não é para estragar a vida de ninguém, não. É só para alertar, só para apontar o óbvio, que não tem como você ter felicidade numa vida desprovida de espiritualidade. Não vai dar certo. Você vai sofrer, você vai ficar preso em lamentação e pesar. Não tem jeito. Porque a natureza material é essa. Você pode ser o rei do mundo, você pode ser o sheik, não sei o quê. Não vai ser um mar de rosas. Vai ter problema, vai ter dificuldade, você vai sofrer, você vai se lamentar, você vai adoecer, você vai envelhecer e você vai morrer. Então não vai ser nada assim muito legal.
Ou para usar uma outra frase muito boa de Prahlad Maharaj, você vai mastigar o mastigado, que é outra questão da natureza material, porque é uma coisa meio sem gosto. Então ele usa essa expressão, mastigar o mastigado. Sabe aquela coisa? Porque é assim, né? A vida material, você vê um filme, vê 2, vê 1000, não vai te preencher assim, não, uau. Mastigar o mastigado, você faz, tudo bem, passou o tempo, mas aquilo não fez nada para você, né? O que aquilo fez para você? Satisfaz o falso ego. Hã? O falso ego pode satisfazer. Você pode pensar que está aprendendo muito, que sei eu, pode ficar iludido. É. O falso ego. Mas mesmo assim não. Toda a vida até que... Mas mesmo assim não faz muito, né? Não satisfaz muito. não satisfaz. Aí você faz sexo uma vez, 1000 vezes. É legal, mas não é aquilo que, o meu dia todo valeu a pena e tal. Não, que depois de você come bem, aquela comida incrível, é legal, mas de novo, não é aquilo, não resolveu tudo, né? Não dá para você tentar manter um atrás do outro, né? De forma que você está sempre up, né? Agora eu vou comer isso, agora eu vou ter esse sexo, agora eu vou ter esse filme. Impossível, né? Não tem como sustentar, né? Vai dar dor de barriga, vai dar não sei o quê, vai cansar, a coluna vai doer. Não tem jeito, né? Então esse é o chamado, esse é o ponto desses 2 versos, assim. O chamado é esse, quer dizer, claro, na verdade do capítulo todo. Da gente buscar essa vida espiritual, onde a gente vai ter verdadeiro prazer. Vamos ler o significado para encerrar. A entidade viva está presa na rede da ilusão, mas embora possa compreender que depende de poderes superiores, ela não quer servir ao Senhor Supremo. Dessa maneira, fica tomada pelo medo da vida em si, desejosa de gozo dos sentidos materiais. A entidade viva, tal qual o demônio Kamsa, sempre teme a destruição de seu arranjo material. Permanecendo viciada aos sabores da natureza material, ela emerge pouco a pouco numa forma de vida irracional. Maya, essa energia ilusória, tem 2 potências. A primeira cobre o ser vivo e a segunda atira-o numa condição de vida infernal. Ao ficar coberto por Maya, ele perde todo o poder de discriminação e Maya então lança este todo nas trevas da ignorância. Ao desenvolver o conceito errôneo de que, independente da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, ele se torna adorador de objetos materiais temporários, esperando desfrutar de gozo dos sentidos. E à medida que envelhece, sua vida se enche de temor e ansiedade. A alma condicionada julga ter controle sobre sua vida, mas como não tem nenhuma verdadeira potência controladora, sua situação é contraditória e nem um pouco agradável. À medida que todos os seus bens materiais são levados embora pelo tempo, ela se enche de lamentação. Levando tudo em consideração, a vida material é de fato abominável e é apenas devido à densa ilusão que a aceitamos como satisfatória. A gente só aceita porque não encontrou outra opção, né? Então a gente passa, eu experimentei isso na minha vida, eu sei como é que é isso. Então você vai aceitando enquanto parece que é a única opção. Mas depois que você consegue descobrir um conceito superior, um conhecimento superior da espiritualidade, aí você, e se você experimenta então, aí você vê que não tem coisa melhor. Eu posso ter uma vida melhor. E não é difícil, não é nada demais, eu posso ter essa espiritualidade na minha vida, com o meu emprego, na minha casa, com o meu bebê, com tudo que você tem, com toda a sua vida normal. E você pode começar a acessar esse nível muito mais profundo de existência espiritual. E gradualmente transmutar essa busca pelo prazer material pela busca do prazer espiritual.
gradualmente viver a espiritualidade e assim naturalmente experimentar crescente prazer e felicidade. Esse é o chamado. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Uma pergunta que eu já estava pensando nela há um tempo já. Ela é... Podemos dizer que ela é básica. Eu tenho muita dificuldade em entender essa questão da alma ser eterna. Porque a minha experiência de vida e minha lógica me leva a crer que isso tudo é um caos organizado. Que podemos dizer é controlado por leis do universo. Eu não sei, se eu soubesse a resposta, eu controlava a vida. Então, eu tenho muita dificuldade para entender essa coisa de alma eterna, do karma, de outras vidas e tal. Você conseguiria contextualizar para mim como que seria essa questão das vidas? Assim, ver se eu consigo clarear um pouco. Primeiro essa coisa do controle, foi como Krishna falou aqui, né? Deus é o controlador supremo. Então, aí as leis da natureza são só leis criadas por Deus também, no nível material. A lei do karma é uma lei que funciona num nível um pouco mais sutil, mas também é uma lei da natureza do universo material, criada por Deus. Agora, a eternidade da alma, você pode ver que se você não... Você pode usar o argumento inverso, se você não for eterno, né? Se você não fosse eterno, você teria começado nesta vida, né? Porque se você não é eterno, então se tem 2 vidas, tem 1000 vidas, né? Então, essa seria a sua primeira vida. Se essa fosse sua primeira vida, aí cria um problema muito grande, assim, em termos só de lógica. Porque se você teve essa vida, por que você teve essa vida e não aquela vida, e não essa vida, e não aquela vida? Por que você não é um inseto? Por que você não é um peixe? Porque se você pensa sobre alma como sintoma, né, vida sendo sintoma da alma, faz mais sentido, porque quem já teve um cachorro não pode olhar para um cachorro e achar que aquilo ali é uma máquina, né? Ninguém que teve um cachorro pensa isso. As pessoas adotam o cachorro, vira filho, né? Porque eles conseguem ver que ali tem uma pessoa. E eles amam aquela pessoa e aquela pessoa ama eles têm um relacionamento amoroso profundo, né? Isso é com cachorro. E quem tem gato também faz a mesma coisa com gato, e quem já trabalhou com animais assim de perto, como vaca e cavalo, também sabe que é assim, até peixe. Então, obviamente que, né, macaco, chimpanzé, gorila... Então, obviamente que outras entidades vivas também são pessoas, são seres vivos, não são só uma maquininha, né, de químicos, não é só um saco de químicos processando, né? Tem uma pessoa ali atrás que, de novo, é diferente da máquina em si. No momento que sai a alma daquele corpo, aí realmente fica um treco lá de matéria, aí realmente parece só uma coisa material. Então você pode perceber primeiro isso, né, que tem essa presença da entidade viva, da alma, em todas as espécies de vida. Você pode olhar e como é que você vai explicar a vida sem isso, né? Se você reconhece que tem essa centelha divina em todas as entidades vivas, aí você pergunta assim, mas começou agora e vai acabar com a morte? Aí fica assim, por que você teve isso? Aí cadê a justiça de Deus? Aí a coisa fica muito sem justiça. Por que você teve essa vida aí, você está com 2 braços, 2 pernas, está com uma namorada bacana do lado? Por que você está aí tudo de bom aqui, num lugar maravilhoso, paraíso, e tem milhões e milhões de pessoas aí sofrendo horrivelmente, nunca tiveram nada que você teve, estão passando fome a vida inteira? Ou são seres vivos, sabe, são minhocas se arrastando ou ratos no esgoto. Por que você não é um rato no esgoto? Você é um ser humano com tanto poder, com tanta oportunidade de iluminação. Aí fica meio sem sentido, né? Aí fica assim, que loucura é essa? E 2,
E quando você morrer, acabou? Em que sentido que acabou? Você foi uma alma, quer dizer, aí, né? Talvez você tenha que ir para o outro extremo. Não tem alma. Seja um materialista crasso e só dizer assim, não existe alma nenhuma e tudo realmente é uma máquina e é só químicos, neurônios, é só eletricidade, enfim, não existe esse negócio de alma. Você pode, né, ir para esse extremo. Mas mesmo nesse extremo você tem um problema grave, que é a consciência. Você, para explicar a consciência, mesmo prêmio Nobel de... Como é que você explica consciência? Né? É difícil explicar consciência como algo que é só, né, uma maquininha disparando, né, energia elétrica e químicos. Muito difícil, né? Você tem a experiência de ser mais que isso. Então, assim, é muito difícil você, né? Então, se você não vai para esse extremo de achar que realmente tudo é só matéria, só químicos e todos os corpos, enfim, é só tudo por acaso, né? Que você, nessa proposta você tem que saber que é tudo por acaso. As coisas aconteceram por acaso e, né, as coisas foram quicando de um jeito e gerou isso e tal. Aí, mas você não vai explicar a consciência, né? Você vai ter dificuldade de explicar o fenômeno da consciência. E no outro extremo, não, tem alma. Se tem alma, necessariamente tem que ser uma alma eterna. Porque uma alma que tem começo, tem fim. Tudo que começa, acaba. Tudo que pode ser feito, pode ser destruído. Então a proposta védica de uma alma eterna, que é como Deus, não tem nem começo nem fim possíveis, faz mais sentido. Porque senão você teria um fim também. E a proposta não reencarnatória é um fracasso, né? Com todo respeito, mas é um fracasso, porque você tem esse conceito de uma vida só, aí dá essa confusão que deu, né? As pessoas ficam sem entender, ficam achando que Deus é injusto, que não faz sentido, não conseguem explicar nada, não conseguem explicar as coisas da vida, porque como que aquela criancinha tão bonitinha morre de leucemia, sabe? Não tem, aí como é que você explica essas coisas? Então Deus é maluco, né? Então não tem como é que você explica essas coisas. Como é que você explica todo o sofrimento no mundo se não tem a lei do karma? Aí Deus é um maluco, né? Aí acaba que deu isso, né? Levou muitas pessoas ao ateísmo. A não compreensão da reencarnação e da lei do karma é um dos grandes fatores do ateísmo no Ocidente. Porque fica tudo parecendo muito irracional e não tem sentido, né? Fica irracional. E não tem sentido e parece muito injusto. Aí fica, que Deus é esse? Credo, não quero nada com isso não. Então você perde, assim, desmonta assim, todo o bom senso por trás da espiritualidade. Outra coisa que você pode experimentar também, para encerrar, é que você tem essa sensação de eternalidade. Apesar de você já estar ficando coroa, assim, 40, 50 anos, você não sente que, né, para você tá igual, né? Você não tem tipo assim, agora eu tô... Né? Você tá do mesmo jeito, né? Porque você está agora, você está vivo, você é eterno, então você tem essa sensação mesmo, assim, que você não parou e não vai parar. Então tem essa sensação também, esse é o lado só da sensação, né? Você pode sentir que você é um ser eterno. Ok? Muito obrigado por ter paciência. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.